DDD, TDD, Clean Architecture, Bounded Context, Specs. Tu acha que essas metodologias são do passado porque já chegou? Tu tá muito errado. Só que você tá errado pelo motivo certo. Deixa eu te dar um contexto histórico rápido. Todas as metodologias que a gente usa hoje foram inventadas numa época muito específica lá atrás. Então, por exemplo, o DDD, o livro do Eric Evans, 2003. TDD do Kent Beck, 1999, que faz parte do Extreme Programming. Clean Architecture do Robert Martin foi refinando tipo desde os anos 90 ali. Os princípios que tu já conhece, Solid, que são os princípios consolidados nos anos 2000, todas elas foram criadas antes da IA generativa existir, na verdade antes de ser usada, né? Antes do Copilot, antes do Claude, antes do ChatGPT. E todas têm um propósito meio que implícito ali, que ninguém nunca escreveu isso numa placa, não são os mandamentos, só que cada linha de código que um dev escreve custa tempo real. Imagina, antes da IA, uma tarde para implementar um service, um dia para refatorar um módulo, uma semana para fazer uma feature nova, meses, né, na verdade. As metodologias elas foram projetadas a partir disso. Então, o DDD, que é modelo e seu domínio antes de codar, porque ele existe porque codar dá trabalho. O TDD, que é para você escrever o teste, porque o bug de produção é muito mais caro e custa muito tempo antes que o teste passe, é para isso. Clean Architecture, que é para você separar a responsabilidade, porque o código acoplado é mais difícil de mudar depois. Tudo isso, as mensagens de fundo era sempre a mesma. Escreve menos, escreve certo desde a primeira vez. Planeja muito antes de escrever código, porque o código era muito caro. Cada linha custava tempo real do desenvolvedor. Só que agora eu vou te mostrar o que a IA mudou nessa equação, né, nessa nova geração. Um agente ele gera tipo segundos o que levariam horas, não minutos. Segundos. Um serviço completo com um teste, com um tratamento de erro e em muito menos tempo do que você abriria um projeto no PC antigo, por exemplo. Por exemplo, Jeffrey Huntley, não sei se tu conhece, ele é o criador do Half Loop, é um dos workflows mais avançados de IA, que deixa a IA poder se testar. Ele fala que, abre aspas com a tradução, ele falou que 50 a 70% de conclusão antes de você escrever uma linha de código, ou seja, o projeto já, o ponto de partida dos projetos mudaram. Isso significa que o gargalo e aonde leva mais tempo também mudou. Antes o gargalo era escrever código, agora o gargalo é outra coisa. É especificar o que a gente vai implementar, é verificar o que foi gerado, é manter o contexto entre as sessões, porque o agente ele não tem memória, né? Então você tem que conseguir ajudar ele com isso. Então eu vou te mostrar um contraste concreto. Por exemplo, se a gente for ver os devs de 2015 e 2026, o dev de 2015 ele passa o dia inteiro escrevendo código, ele implementa, refatora, resolve o problema de sintaxe, debate nome de variável. Em 2026, se você está seguindo aqui o canal e está fazendo as coisas bem feitas, você passa o dia inteiro especificando, revisando o que o agente gerou, fazendo perguntas certas, mantendo o contexto do sistema. O trabalho manual que você tinha, o que eu tinha pelo menos antes de digitar, foi embora. Eu até lembro que eu tinha um curso que eu fiz que era produtividade extrema, que era para você aprender os atalhos do teclado para escrever mais rápido, porque isso é o que gerava tempo e dava mais impacto. Então, beleza, o trabalho intelectual de engenharia ele ficou, né? Só que agora ele está muito mais importante. O próprio Geoffrey Huntley, ele disse uma frase que captura muito melhor do que qualquer outra análise que eu tenha visto. O custo de construir colapsou, o custo de pensar errado não. Então aqui é onde fica interessante, né? E esse é o argumento central do que eu quero que você leve desse vídeo. Sabe o que mais aconteceu quando a IA chegou? Todo mundo começou, não sei se tu lembra, ou se tu tá vendo isso, todo mundo começou a pular as metodologias. Eu não preciso de spec, é só escrever o prompt. TDD não precisa, deixa o agente testar, ele sabe o que ele está fazendo. DDD é over-engineering, bota tudo num serviço só, num pacotão e resolve. E o que aconteceu? O código virou um lixo mais rápido do que nunca. Um monte de AI slop você já deve ter visto. Porque o agente sem spec, ele, que nem eu falei nesse vídeo aqui, que os agentes ou as LLMs, elas não sabem código, elas sabem estatística e probabilidade. Um agente sem spec, ele chuta. Um agente sem TDD, ele não sabe o que é done, quando que está terminado. Sem um bounded context, ele mistura tudo e você tem um bug que ninguém consegue rastrear. E eu acho que uma das coisas engraçadas é essa. As práticas que a gente tratava como cerimônia, como burocracia opcional, né? Como coisas de empresa grande, agora são trabalho em si. É uma parede estrutural que você não pode tirar sem o prédio cair. E eu vou ser específico, TDD. Antes era escreve o teste para garantir qualidade, boas práticas,
coesão, blá blá blá. Agora é o único jeito de dizer pro agente quando ele terminou o trabalho dele. Sem teste, o agente ele declara que terminou porque compilou, só que você não tem como saber se o comportamento está correto. Então, o teste é um contrato e é uma especificação quando você vai executar. Com IA, o TDD parou de ser uma prática de qualidade e virou um protocolo de meio que comunicação com os agentes. Outro exemplo de DDD que a gente tinha, que é o Bounded Context. Antes, parecia over-engineering para o projeto, né? Agora é meio que um firewall que impede o agente de misturar os domínios. Então, se você não definir os limites, a gente vai criar acoplamento, não por incompetência, mas é porque a fronteira não existia. Então, Bounded Context não é mais um diagrama bonito, é uma instrução que o agente pede e não pode trocar. As specs, as famosas specs. Antes era a documentação que ninguém vai ler. Agora é a memória do agente entre as sessões. O agente não tem estado persistente ainda, né? Então, cada sessão começa do zero e sem as specs você explica o contexto toda vez. E cada vez que você explica diferente. E se o agente tem instrução diferente, ele vai fazer coisas diferentes, né? Então, com a spec, o contexto existe antes de você começar. O agente lê e parte de um ponto de verdade compartilhado, né? O source of truth que o pessoal fala. Então, tudo que a gente tratava como opcional virou esse pilar da programação. E não só porque ficaram mais fáceis, mas porque o agente não consegue funcionar sem elas. Então, o que você vai fazer com isso? Primeira coisa, isso não é joga fora o que você sabe. É o contrário. Se você estudou DDD, se você estudou TDD, Clean Architecture, você está muito bem posicionado. O conhecimento ele não ficou obsoleto, ele ficou mais valioso agora, né? Então, porque agora é o único jeito de fazer a IA funcionar direito. Segunda coisa, o dev que vai se dar bem não é mais o que prompta melhor. É o que sabe especificar, modelar os domínios, validar o comportamento. O que sabe escrever o prompt ajuda, mas, que nem eu tô falando aqui, né? O código tá barato, é commodity. Qualquer um aprende a escrever prompt em um fim de semana. Só que modelar um domínio não tem muito atalho, você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo. E a outra coisa, a terceira coisa é que mais gente não quer ouvir, que é o agente escreve código por você. Você não precisa mais decidir o que escrever, você ainda precisa definir as invariantes, né, do sistema, você ainda precisa saber quando o output da gente está errado e para saber quando está errado você precisa entender o domínio, você precisa entender a regra de negócio, você precisa ter os testes que verificam o comportamento esperado, você precisa ter a spec que define o que é sucesso. O que eu estou tentando falar é que o trabalho de engenharia ele não foi embora, ele só migrou. Ele migrou de execução para especificação, de escrever linhas para definir o que as linhas devem fazer. Então, essa é a mudança que a maioria dos devs ainda não fez. E é exatamente o que eu quero cobrir aqui. E eu quero mostrar para vocês que eu já estou vivendo isso no meu trabalho, trabalho numa startup de Nova York. A gente está bem na frente, tentando ser AI native. A empresa está, esse ano é 100% focado nisso e eu estou ajudando a empresa a fazer essa migração. E é isso que eu quero trazer para vocês. Spec Driven Development, como eu aplico isso no meu dia a dia como tech lead aqui, com demos reais, sem teoria vazia, com exemplos práticos. Então, se você quer aprender a trabalhar com IA de um jeito que escala, que funciona em um projeto sozinho ou em um time, é isso que esse canal aqui vai começar a mostrar mais. Então, se inscreve no canal para você não perder os próximos. Cada vídeo aqui eu vou começar a fazer uma série, vai ser a fundo em alguma parte do workflow que eu uso específico. Então, research, spec creation, refinamento, implementação. E se você quer ficar por dentro de tudo que eu estou estudando e trabalhando, tem um link aqui na descrição para uma lista de e-mails que eu vou compartilhar mais conhecimento fora aqui também. Então, vale a pena você entrar para ficar por dentro. Então, comenta aqui o que você ainda usa. Então, eu quero saber o que você já tem usado. Você já está trabalhando com agentes em paralelo, AI native, ou ainda está usando só o ChatGPT ou o Cloud só para busca, para algum código específico? Comenta aqui para saber. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve, que a ideia é ter mais vídeos aqui semanais para te ajudar nesse tempo que está mudando bastante na nossa indústria. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente compartilhar, especialmente por eu ter essa sorte de estar numa startup, que o nome é Slang AI, em Nova York, vai ajudar bastante vocês. Fechou? Então é isso, eu sou o Vinícius Pascontano aqui do Pascoa Dev e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!